Vamos lá. A verdade é que toda igreja ela cresce com um paradoxo muito perigoso. Aqueles que estão chegando precisam aprender pela primeira vez, e os que já estão aqui há muito tempo precisam se lembrar daquilo que um dia os incendiou. Se a gente não cuidar bem daquele que chegou, ele não vai ter raízes suficientes. E se a gente também não cuidar bem de quem já está aqui há muito tempo, a memória do passado vai afetar a disponibilidade do presente. É por isso que a gente precisa ensinar quem chegou e lembrar quem já está aqui faz tempo. É seu papel, é meu papel como membro, como parte desse corpo, como parte da família. Se chegou alguém, você ensina. O que é que eu ensino? Eu ensino a visão, o estilo, a paixão, eu ensino os valores, eu ensino o que a gente acredita. E se eu estou junto de alguém que já está aqui há mais tempo e não está muito condizente, eu lembro a ele daquilo que ele precisa ser lembrado. E é por isso que nós estamos aqui. Para os novos é ensino e para os antigos é lembrança. Para alguns é uma revelação nova e para outros é restauração. Porque eu amo que o mesmo fogo que acende é o fogo que reacende. Para alguns o fogo está acendendo e para alguns o fogo vai reacender. Bom, quando a gente vê o livro de Êxodo, a gente vê ali um manual da formação para uma geração inteira. A gente vê uma geração que viu o que era invisível se tornar visível, se tornar possível. Aquele povo viu o quê? Eu fiz uma lista. As 10 pragas no Egito e eles ficaram intocados. Aquele povo viu o mar vermelho se abrir numa terra seca. Aquele povo viu o maná fresco todos os dias direto do céu. Eles viram água brotando da rocha no deserto. Eles foram guiados por uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Eles estiveram lá no pé do sinal quando os trovões e os relâmpagos anunciavam a voz de Deus. Eles tinham Moisés como líder e como alguém que via Deus face a face, que os instruíam. Mas eles pareciam ter tudo. Eles tinham os milagres, eles tinham a provisão, eles tinham liderança, eles tinham a presença manifesta de Deus, mas eles morreram no deserto. Isso significa que milagre não é suficiente. A gente compartilhou muitos milagres aqui, nós estamos pisando num milagre, nós somos um milagre, tudo que Deus fez na nossa vida é um milagre. Que coisa linda, que testemunho é sair das 4 paredes, ir para outro estado e dizer: a Igreja do Amor alcançou minha família, eu fui abençoada através de um culto. Que coisa linda, eu vi uma moça que ontem no Sul, ela disse assim: eu fui na sua igreja, eu fiquei tão apaixonada que a vontade que eu tive era me mudar e ir morar no Nordeste para ser parte da Igreja do Amor. É lindo viver isso, mas os milagres, simplesmente, eles não sustentam. Aquele povo viu tudo, gente. Aquele povo viu maná caindo do céu, aquele povo viu o mar vermelho se abrindo, aquele povo teve liderança, eles tiveram tudo, mas eles morreram no deserto. E por que eu estou falando isso? Porque é muito perigoso a gente ter presença e achar que só a presença é o bastante. Mas presença não substitui o quê? Obediência. A gente não pode entender que o milagre por si só vale. O milagre não sustenta a nossa obediência. Ter um líder não garante uma permanência. A gente não pode se tornar uma geração igual à geração de Moisés. Quando Israel chegou ali na beira da terra prometida, depois de tudo que eles tinham visto e vivido, o que foi que aconteceu? Números capítulo 14, do verso 1 ao 4, registra esse momento dessa tragédia espiritual. Diz assim: então toda a congregação levantou a voz e gritou, e o povo chorou naquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. Porque nos trouxe o Senhor a essa terra para cairmos à espada. Gente, é assustador. É ou não é? Um povo que viu sinais, um povo que viu milagres, um povo que bebeu de água da rocha, um povo que experimentou, mas na hora de enfrentar os gigantes, eles não tiveram coragem de continuar para conquistar algo que eles precisavam ter coragem. A gente não pode viver todos esses milagres, ver o agir de Deus. E na hora que a gente tiver com o pé para entrar na terra prometida, que a gente olhar os gigantes, a gente vai dizer: por que o Senhor nos trouxe aqui? Não dá para ir. A gente não foi chamado para retroceder diante dos grandes desafios. E eu posso dizer a você, com toda a experiência do meu coração,
A gente já viveu muitos desafios. E de momentos de a gente olhar o gigante, ai meu Deus, e agora? E agora eu continuo, eu enfrento. Por quê? Porque eu vivi milagres, mas eu não desisto das próximas conquistas. Nós não vamos ser a geração de Moisés que vai morrer no deserto. Nós vamos ser uma geração de Josué. A gente vai ser uma geração que experimenta a presença, que entende que os milagres são importantes, mas os milagres, eles são momentâneos. Os princípios são eternos. Os princípios ficam para sempre. Milagres podem até empolgar a gente, animar a gente, fazer a gente celebrar, ter aquela memória boa. Mas são os princípios que nos fazem permanecer quando tudo parece um caos. São os princípios que nos fazem permanecer na segunda-feira quando o domingo é de silêncio. São os milagres que podem nos impressionar, mas são os princípios que nos transformam, de fato. E por isso que nós somos uma igreja não construída apenas de milagres, somos uma igreja construída de princípios. Nós vivemos milagres, mas também vivemos princípios. Israel estava ali celebrando o milagre, mas fracassando em viver princípios. A gente não está aqui celebrando 23 anos de milagres e não vamos fracassar em viver princípios. A gente vai celebrar os milagres e viver os princípios. Amém? E hoje eu quero falar sobre alguns princípios importantes que regem aquilo que nós cremos como cristãos, como membros da Igreja do Amor. E o primeiro princípio que eu queria compartilhar com vocês é o princípio da visão. Fala comigo, princípio da visão. Não, mas fala com vontade para você não dormir. Fala comigo, princípio da visão. Bom, a Bíblia fala em Números 13, 14, que Moisés enviou quantos espias? Gente, em nome de Jesus, 12 espias. 10 espias tiveram uma visão e 2 outra. Verdade ou não? 10 disseram assim: somos como gafanhotos diante deles, e assim somos também aos olhos deles. Números 13, 33. Mas 2 disseram o quê? Subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Todos eles, os 12, viram a mesma coisa. Viram ou não viram? Mas 10 enxergaram de um jeito e 2 enxergaram de outro. A questão aqui é: todo mundo pode ver igual, mas a maneira como a gente enxerga tem que ser diferente. A gente precisa enxergar com os olhos da fé. A gente precisa entender que nós temos uma visão. A gente é diferente? Todos somos. Só nessa conversa aqui deu para perceber que a gente é diferente. Deu ou não deu? Não deu para perceber o temperamento, o jeitinho de cada um? Somos diferentes, mas temos uma mesma visão. Eu amo que Jesus veio nos ensinar que o padrão de relacionamento para nós que somos salvos é um padrão familiar. Como é que uma família resiste a tantas diferenças? Uma mesma visão. Na minha casa, eu tenho 3 filhas. As minhas 3 filhas são completamente diferentes umas das outras. Mas como é que a gente mantém a unidade familiar? A gente tem uma mesma visão. Aquilo que eu acredito e ensino para uma, eu ensino para 3. Foi muito engraçado, porque domingo passado o Arthur estava no culto e ele estava falando alguma coisa assim, não sei, ele entrou nesse assunto de promessas, de viver algo lindo, ele se emocionou, chorou, normal, né, nosso pastor? Aqui todo mundo é chorão. E aí ele chorou, dizendo assim, que Deus ia fazer na vida de Sara, que Deus tinha dado um presente a ela, que o diretor da escola, que elas entraram agora numa escola cristã, uma escola menor, e mandaram um e-mail pra gente, dizendo assim: Deus deu um gift especial, um presente especial para essa menina. Ela tem algo dentro dela, tem um dom, né? Quando ela fala para tocar o coração das pessoas, que as próprias crianças foram testemunhar para os professores, pedindo para ela ir para a capelania da escola, para ao invés do professor fazer o culto, porque eles tinham culto antes de começar, a Sara fizesse o culto.
E aí Arthur compartilhou chorando, dizendo: Deus vai usar a Sara como uma grande pregadora, como uma grande pastora. Laura ama adorar, ela senta no pianinho dela, ela estuda piano, e ela fica ali, ela canta, ela adora ao Senhor, e ela gosta de ouvir uma rádio que tem lá em Orlando, que chama Z88.3. Aí Arthur disse assim: Laura, um dia, Laura, suas músicas vão tocar no Z88.3, Laura. Um dia, Laura, o que Deus colocou na sua vida vai ecoar, pessoas vão cantar as canções que você vai adorar ao Senhor. E aí quando ele foi falar de Helena, e aí ele falou, né, Sara seria uma pregadora, que a gente vê claramente o dom de cada uma, né? E Sara com as palavras, Laura com louvor. Aí ele fez: e Helena? Aí ele fez: Helena vai ser uma grande CEO para manter toda a igreja. Porque a Helena gosta de mandar. Quem gosta de mandar geralmente faz dinheiro, não é? Vai ser uma grande empreendedora. E ele disse assim: pronto, a gente bota a Helena para ser uma CEO, uma grande empresária, e toda vez que a gente tiver alguma coisa muito grande para a Igreja do Amor fazer, a gente vai dizer: Helena, quem paga é você. E eu achei tão engraçado aquilo, porque numa mesma família, 3 pessoas diferentes, mas uma mesma visão. Aqui na Igreja do Amor nós somos diferentes, mas precisamos entender que temos uma mesma visão. O apóstolo Paulo nos ensinou em Filipenses capítulo 2, do verso 1 ao 2, diz assim: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. Repete comigo: o mesmo modo de pensar, um só espírito, uma só atitude. Então aqui na nossa igreja nós somos diferentes, nós celebramos as diferenças. Aqui a gente não manda ninguém ser igual a ninguém. Aqui a gente não manda ninguém falar como o outro fala. Cada um fala do seu jeito, verdade ou não? Cada um prega do seu jeito. Tem pastor que prega bem devagar, tem pastor que prega bem rápido, verdade ou não? Cada um tem o seu jeito, nós celebramos as diferenças, mas nós temos uma única visão. Porque uma família precisa ter uma única visão. Eu não sei se você se lembra, mas na sua infância, certamente você fez essa pergunta para sua mãe: ah, mãe, mas a mãe do meu amigo fulano do tal, da minha amiga fulana de tal, deixa ela dormir na casa de Beltrano. E a mãe disse o quê? Mas você não é todo mundo. E a mãe de fulano não é sua mãe. Eu sou a sua mãe. Verdade ou não? Essa pequena frase que sua mãe com certeza disse para você te ensinou um princípio. Cada família tem uma visão a respeito de um assunto. Cada família tem uma visão a respeito de um assunto. Então não é diferente aqui na Igreja do Amor. Presta bastante atenção. Nós temos uma visão. A nossa visão não é melhor nem maior do que a de ninguém, mas é a nossa visão. E se a gente está na família, a gente está dentro da visão, amém? Aí não pode ser o filho rebelde que diz assim: não concordo com meu pai que diz que eu tenho que ir para a igreja. Meu querido, você está na família, você tem que obedecer à família. Você está na visão da família, verdade ou não? Durante muito tempo na Igreja do Amor, eu vou compartilhar uma coisa para você. A visão, ela sempre é uma visão única. Ela pode evoluir. A gente tinha algumas coisas que a gente acreditava que não era legal. Eu me lembro que quando a gente chegou, logo no comecinho em Maranguapium, as pessoas estranhavam muito se a gente usasse calça jeans. Elas estranhavam, era parte da cultura da comunidade do bairro. Então Arthur dizia assim: não vamos à calça. Não vamos à calça para a gente não escandalizar. E eu me lembro que eu dizia assim: mas eu vou sentar no chão com as crianças do berçário. É muito ruim sentar de vestido. Mas eu me submeti. Por quê? Porque eu entendo que aquilo era família. Se ele estava dizendo que não era, é que não era. E depois a gente foi mudando. Por quê? Porque família é assim. A gente abraça uma visão. E às vezes a visão muda um pouco, amplia, melhora. Mas a nossa missão é sempre mais importante que a nossa opinião. Então deixa eu dizer, a nossa missão como igreja é mais importante do que a minha opinião. Eu posso ter uma opinião de dizer assim: não gosto dessa caneca preta. Não gosto dessa caneca. Por que não bota uma taça? Por que não É importante minha opinião? É. Mas a missão é mais importante que a minha opinião. Então, você é diferente de mim e tudo bem, glória a Deus, mas a nossa missão é a mesma. A nossa missão é a mesma. Então, somos diferentes, mas temos uma mesma
missão. A gente sempre repete a visão da igreja do amor. Por quê? Porque é a nossa visão, é aquilo que a gente acredita. Vamos lá? Nossa paixão, nossa cultura, nossa mensagem. Jesus, me respeita, eu tô há 3 dias sem dormir. Já tomei 2 Red Bull hoje. Meu cérebro tá assim, ó. Mas eu tô aqui. Por que a gente repete várias vezes? Porque é a nossa visão. É a nossa forma de ser, de acreditar e de fazer igreja. Gente, quando a gente tem uma visão, a gente entende. A gente entende a visão, a gente comunica a visão e a gente executa a visão. Então presta atenção, todos nós aqui precisamos entender a nossa visão, comunicar bem a nossa visão e executar bem a nossa missão. Certamente todo mundo aqui já ouviu falar de Neemias, um grande homem de Deus que foi usado para reconstruir o muro. E sabe uma coisa que eu amo? É que Neemias nunca fez a oração para Deus e dizer assim: Deus, o povo está em opróbrio, o povo está em sofrimento, Senhor. Reconstrói o muro, Deus. Foi isso que Neemias fez? Ele disse assim: Deus, me permite ser um participante da reconstrução do muro? Deixa eu fazer parte dessa obra. Essa tem que ser a minha oração e a sua. A gente não tem que orar assim: ó Deus, faz isso, simplesmente. A gente tem que dizer assim: Deus, me faz participante dessa missão. Sabe por quê? Porque senão a gente tem só um sonho. Existe uma diferença do sonhador para o visionário. O sonhador, ele tem o desejo. O visionário faz acontecer. O sonhador pensa: como seria incrível se a gente tivesse isso. O visionário disse assim: o que é que eu vou fazer para participar, para que a gente tenha isso? Entende? E aqui a gente não tem sonhador, simplesmente a gente tem visionários. Nós temos realizadores. Então a visão é uma coisa que tem que estar sempre no nosso coração, tem que estar na nossa mente, tem que estar na nossa boca, tem que estar na nossa execução. Por isso que a gente sempre fala, repete. Nossa mensagem, Jesus. A gente não perde tempo falando mal dos outros, perde? A gente fala mal das outras igrejas? Não, a gente abençoa as outras igrejas. Todo domingo eu vou para a igreja do amor, abençoando todas as igrejas. Eu digo: Deus, lota todas as igrejas do Senhor aqui nessa cidade. Lota a Assembleia, lota a Batista, lota Deus é Amor. Senhor, abençoa as igrejas espalhadas aqui. Deus, em nome de Jesus, faz que todos os cultos sejam uma bênção. Por quê? Porque a nossa mensagem aqui é o quê? É Jesus. Nossa mensagem é Jesus. A gente não perde tempo falando mal do irmão, falando mal da igreja. Nossa mensagem é Jesus. Nossa paixão é pessoas. A gente se importa com vidas, a gente se importa com salvação. Ah, porque a igreja do amor faz muito apelo. Fazemos mesmo, porque é isso que importa para Jesus, então importa para a gente. Se importa para Deus, importa para mim. Se importa para Deus, importa para você. Amém? Nossa mensagem, Jesus. Nossa paixão, pessoas. E nossa cultura, amor. Então a gente sempre vai repetir a visão. Falar a visão é algo muito importante. Eu não sei se você sabe, mas um dos maiores gênios da história da humanidade, Albert Einstein. Certamente você sabe quem é Einstein. Não sei se você sabe como foi que ele morreu. Einstein, a história conta que as últimas horas da vida dele, ele estava num leito de um hospital. E ele falou muito nas últimas horas. Certamente ele deve ter contado alguma descoberta. Algo que ele nunca tinha falado, porque ele sabia que ele estava morrendo. Então ele não poderia ter morrido com aquilo. E ele contou tudo para a enfermeira que estava dentro do quarto. Mas deixa eu te dizer, a enfermeira não sabia falar alemão. Então até hoje ninguém sabe o que foi que Albert Einstein falou nas últimas horas da sua vida. Você entende como a visão é importante? Você entende como visão está ligada à comunicação? A gente precisa pensar do mesmo jeito, falar do mesmo jeito. A gente nunca pode se cercar de pessoas que não falam a língua da sua visão. Sabe, a gente precisa entender e a gente precisa de gente que consegue multiplicar o nosso propósito. Se a pessoa não consegue captar o nosso coração, ela não vai conseguir transferir para a próxima geração. A gente precisa de discípulos que falem da mesma visão. É isso que a gente faz aqui. A gente diz assim, é de Paulista para o mundo. Por quê? Porque nós somos uma igreja missionária. A gente sonha com expansão, a gente faz a expansão acontecer, mas a gente comunica. Entende? A gente tem que ter uma mesma linguagem. Então, se a gente chegou, como disse, se eu vi alguma coisa
suja no chão, eu limpo, porque eu entendo que o princípio da excelência é parte da minha igreja. E se alguém jogou a gente armado, não joga mais não. Sabe por quê? Porque essa não é a nossa cultura. Esse não é o nosso jeito de ser. A gente passa adiante a nossa visão. A gente passa adiante. E a gente multiplica a visão. Por isso que metas são importantes. Números são importantes. Como a gente sempre diz, cada número é uma vida. E cada vida é uma história de transformação, de mudanças. É por isso que a gente conta tudo aqui. Porque faz parte da nossa visão. Gente, termina o culto, nós sabemos exatamente quantas pessoas estiveram no culto e a gente recebe o relatório. Eu e Arthur recebemos o relatório não somente de Paulista, mas de todos os campos. Quantas pessoas estiveram? Como isso é possível? Com os guardiões. Cadê os guardiões? Levanta a mão aí se você é guardião. Eles contam as cadeiras vazias, fazem a subtração de quantas cadeiras tem. E aí eles entendem quantas pessoas estavam presentes naquele culto. E não somente as pessoas, também os voluntários. Por quê? Porque a gente gosta de dizer que a gente gosta de colocar o dedo no pulso da igreja. O que é isso? A gente quer saber como é que a igreja está. Se a igreja está saudável, se a igreja está caminhando bem. Se a gente teve salvação, a gente quer celebrar quantas salvações tiveram. Olha bem para mim, você vai no médico, o que é que o médico faz? Ele pesa você. Pesa ou não pesa? Não manda você subir na balança? Não afere sua pressão? Não tira sua temperatura? Se você vai fazer um check-up? A mesma coisa com a igreja, gente. Se a gente checa crescimento físico, a gente também checa crescimento espiritual. E deixa eu te dizer, contar as pessoas, a gente está checando o crescimento espiritual. Quando a gente diz, vai para a célula, a gente está checando o quê? Crescimento espiritual. Quando a gente diz assim, ó, faz o curso do batismo, a gente está ensinando uma visão, crescimento espiritual. Deixa eu te dizer uma coisa. Durante muito tempo a gente sonhou em ter um sistema pedagógico da Igreja do Amor. Durante muito tempo eu sonhei de ter um livrinho, um treinamento para cada ministério, para cada área da Igreja do Amor. Gente, hoje a gente tem um mais alto padrão de excelência. Eu vou nas igrejas, eu procuro se eles têm. Não tem! A gente tem um livro para o batismo, a gente tem um livro DNA que está sendo impresso agora. Vamos celebrar a Deus por isso, que é o nosso curso de membresia, que acabou esses dias. Estava fazendo a última revisão dele essa semana. Olha aqui, ó. Obrigada. Ó, a gente tem o mergulho, que é o do batismo. A gente tem o básico, que é o dos voluntários. Ó, lá em Orlando. Gente, sem mentira nenhuma. Vocês me conhecem, vocês sabem como eu sou. Eu tô no grupo da igreja. Eu fiz assim. Coloca aí quem leu o livro, o nome. Aí o povo começou a ler, né? Eu disse, vamos ler o livro. Que a gente não escreveu o livro para ficar na estante. Escreveu? É para ficar na estante, gente? A gente tem uma visão. A gente precisa entender qual é a nossa visão. Aí colocou 1, 2, 3. Aí todo dia uma pessoa colocava. Aí eu botava um bonequinho. Aleluia! Aqueles girando. Toda pessoa que colocava, eu disse, gente, são 100 aqui. A gente tem 14, tá faltando. Todo dia eu conto. Toda a senhora é chata. Não, eu sou preocupada com a visão. Eu quero que todo mundo conheça a visão, ame a visão, se apaixone pela visão, abrace a visão, incendeie a visão. Porque se a gente não faz isso, as pessoas não vão conhecer. Então volta. A gente volta do princípio da visão dos livros. A gente tem um mergulho. Se você já se batizou e não leu, você está fora da visão. Deixa eu te dizer de novo. Porque eu tenho certeza que você já passou mais de 1 hora no Instagram. Passou ou não passou? Quem aqui já passou mais de 1 hora da sua vida no Instagram? Quem aqui já passou mais de 1 hora da sua vida no TikTok e qualquer outra rede social? Quem passou mais de 2 horas? Esse livro aqui, 1h30, você lê ele. Ele é fininho aqui, ó. Ele é fininho. Se você não leu, não venha culpar ninguém, não. Pode culpar sua falta de visão, de responsabilidade. Porque o livrinho fininho do batismo. E agora, pastor, eu já me batizei, não tem problema não. Mergulha de novo na leitura agora. Leia o livro do batismo. Amém? A gente não ficou trabalhando à toa para você não saber responder. Porque se alguém chegar para você e dizer assim, ó, me explica aí o que é Santa Ceia. Você vai explicar como? Se você não estudou. Mas no livrinho tem, para você aprender. Aí tem o base, que é o livro dos voluntários. Quem é voluntário aqui? Todo mundo. Quem é voluntário aqui? Levanta a mão. Quem já leu o livro do base? Levanta a mão. Fica com a mão levantada, que Jesus está vendo. Só que leu o livro do base.
Deus do Senhor está vendo todos esses outros. Pai, presta atenção. Quem vai ler o livro do base até o fim do mês do aniversário da igreja, levanta a mão. Gente, pelo amor de Deus, gente. Eu tô me rasgando para falar da visão e tu tá dizendo que tu não vai ler um livro dessa finura. Pastor Xande, a gente faz o quê? Cadê a bateria? Pra gente fazer pá nos pratos. Olha, presta bastante atenção, gente. Outubro é o aniversário da igreja. Não adianta você vir aqui. Parabéns pra você. Cantar parabéns. Dizer que é da Igreja do Amor. Comprar sua camisa. Dizer de Paulista pro mundo. Se nem sequer a preocupação que você teve de ler o livro sobre os voluntários você teve. Eu repreendo toda a preguiça espiritual da sua vida. Em nome de Jesus. Deus, transforma todo Instagram, todo TikTok, todo dorama, todo Netflix, todo filme agora em crescimento para o reino de Deus. Depois do base tem o lidere. Quem é líder de célula... Aí, gente, se você é líder de célula e não leu, eu vou me embora daqui. Tchau. Quem é líder de célula aqui? Fica com a mão levantada, que eu estou olhando todo mundo. Deus, o Senhor está vendo, Pai. Todos que estão aqui com as mãos levantadas, Senhor. Pode baixar. Quem é líder de célula e já leu o lidere todo. Não vou falar mais nada não, vou até beber um gole. Ai, Jesus, eu faço o quê, Deus? Estou igual a Moisés, essas ovelhas obstinadas. Que o Senhor me tem. Gente, presta atenção, eu vou deixar uma meta para vocês. Eu não estou pedindo muito não, viu? Eu estou sendo muito legal. Porque o livrinho é fininho. Fácil de leitura. Bem simples, a gente escreveu bem simples para você. Daqui para o mês acabar, porque são 23 anos. Vocês vão ler o Mergulhe, o Base, e se você é líder de célula, lidere. Se você é líder de treinamento, já tem que ler. Amém, gente? Porque o DNA tá vindo aí. A gente vai imprimir, que é o curso de membresia. E é o próximo que você vai ler. Se vai casar, tem que se preparar. A gente já fez. E deixa eu te dizer, nós estamos escrevendo um livro de discipulado teológico só para homens, um só para mulheres, um só para adolescentes, um só para jovens. Porque a gente está investindo no seu crescimento espiritual. Aí como é que tu vai ler o do discipulado se nem o base tu leu, criatura de Deus? Em nome de Jesus, amém? Então vamos levantar nossa mão, diga: Deus, eu me comprometo com a visão que o Senhor deu para minha igreja. Me perdoa toda irresponsabilidade, toda preguiça, toda desculpa que eu dei para não crescer. Eu prometo que eu vou investir no meu crescimento espiritual. Eu vou parar de perder tempo com besteira. E até o fim do mês, Senhor, o que eu nunca li na minha vida, eu vou ler. E quando os pastores perguntarem, eu vou dizer todos os livros que eu li, para glória e honra do nome de Jesus. E para benefício meu, o crescimento vai ser meu. Em nome de Jesus, amém. Agora vamos celebrar. Meu Deus, a gente vai ter 1.500 pessoas, pelo menos, lendo aquilo que a gente se esforçou tanto para fazer. O princípio da visão. É por isso que a gente tem uma visão, a gente tem metas, a gente quer crescer, a gente quer avançar, a gente tem meta para expansão, a gente tem meta para célula, a gente tem para tudo. Por isso que a gente conta. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, gente. A ovelha perdida nas escrituras só foi achada por quê? Porque o pastor contou. Quando o pastor contou, ele percebeu que uma estava faltando. Então você tem que contar. Conta as vidas que estão na sua célula. Faltou fulano. Manda uma mensagem para fulano. Como é que o pastor encontrou a ovelha perdida? Porque ele contou. A gente tem que contar. Se você está sentindo falta de alguém, manda uma mensagem. Estou sentindo falta de você na igreja. Estou sentindo falta de você na célula.
Senti falta de você no treinamento. Muito obrigada. Senti falta de você. Não vou tomar mais não, senão eu vou botar vocês para ler a Bíblia em um mês. Amém, gente? A gente conta as pessoas porque a gente conta com as pessoas. Por isso que nós contamos pessoas. A gente se preocupa com cada vida. Essa é nossa visão. A gente tem que passar adiante, gente. A gente se importa com cada pessoa, uma a uma. A gente se importa. Ninguém vai pro parque e o menino se perde no parque e a mãe vai virar pro pai. Não, vamos embora, a gente já tem 2 filhos bons, não tem problema não. A gente faz isso? Se eu perder um filho no parque e eu vou dizer assim, não, deixa, tem problema não, a gente já tem 2, né? Já tem 3, não faz mal não, os outros 2 são bons, vamos embora. A gente faz isso? A gente não pode fazer isso na igreja também não. Se um filho se perdeu, a gente vai atrás. Se uma vida se perdeu, a gente paga o preço de oração por ela. Se está no pecado, ai, fulano está no pecado. Não. A gente põe o joelho no chão. A gente paga o preço pela vida. A gente manda uma mensagem de você é importante para o reino. Jesus não desistiu de você. Está no carnaval. Eu vou falar que está no carnaval? Não, eu vou profetizar. Deus, domingo que vem está na igreja, pai. Pode estar fedendo a cachaça, mas o Senhor vai trazer. Por quê? Porque a gente tem uma visão. A gente se importa com vidas. Diga comigo, princípio da visão. Segundo, princípio da responsabilidade. Gente, quando a gente pensa em Moisés, a gente pensa num grande homem de Deus. Foi um libertador, foi ou não foi? Foi um profeta, foi ou não foi? Falava com Deus face a face, sim ou não? Aquele homem que abriu o Mar Vermelho, recebeu as leis no Sinai, mas por trás de cada milagre que ele vivia, havia um peso enorme sobre os seus ombros. A responsabilidade de um povo inteiro. E quando a gente é líder, é exatamente isso que acontece. Tem um peso sobre os nossos ombros. Foi um dos grandes homens de Deus, foi um dos mais poderosos. Liderou milhões de escravos saindo do Egito para a terra prometida. Caminhou 40 anos com um povo que reclamava, com um povo que murmurava, com um povo que contendia. Mas ele subiu no monte para falar com Deus e voltar trazendo instrução e direção. Por quê? Porque Moisés trazia para si a responsabilidade. Ele não desistiu. A gente está num tempo onde se fala muito dos direitos e pouco das responsabilidades. As pessoas querem dizer, não, porque eu tenho direito a isso, porque eu tenho direito àquilo. Amém, glória a Deus. Vamos falar das nossas responsabilidades? A Bíblia diz em Romanos capítulo 14, versículo 12. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Todos nós vamos prestar contas. A gente tem que se preocupar mais com as nossas responsabilidades do que com os nossos direitos. Paul Washer diz uma frase que ele disse assim, ó, Deus não te chama para preencher uma necessidade, Ele te chama para um privilégio. Deixa eu te dizer, servir na igreja local não é preencher uma necessidade, não. Eu vou lá porque estão precisando. Não, você está indo porque é um privilégio servir ao Senhor. Você está indo porque é uma honra servir a Deus. É uma alegria servir ao Senhor. Quantas pessoas dariam tudo para estar aí sentados servindo a Deus, mas agora estão sendo mortos na igreja perseguida. Você não está fazendo um favor para Deus. É Deus que está fazendo um favor, te dá o privilégio de ser participante do reino. Entende? É por isso que nós precisamos abraçar a nossa responsabilidade. Eu vi a história de um grande jogador de futebol americano. E aí, ele foi uma das pessoas que mais ganhou títulos nos Estados Unidos, um grande atleta, um dos melhores atletas. E um jornalista perguntou para ele, qual o segredo, né, de você ter chegado? É a disciplina, a força física, o que é que você tem a dizer? Ele disse assim, eu nunca desisti de coisas pequenas, porque se eu desistisse de coisas pequenas, eu estava me ensinando a me acostumar a desistir. Eu não posso me acostumar com a desistência. E aí ele contava que o treinador dele fazia ele subir 20 vezes um morro de 36 metros de altura. E muitos, no 10ª subida, desistiam. E ele disse que quando chegou na 11ª, da primeira vez, ele disse assim, aguento mais não. E ele disse assim, mas se eu desistir dessa, eu estou ensinando para o meu cérebro que eu posso continuar desistindo. A gente não pode desistir. Sabe, nós temos uma responsabilidade. Não adianta ter talento, gente. A gente tem que ter responsabilidade.
Tem tanta gente talentosa, mas não faz nada pro reino de Deus, porque não tem responsabilidade. Chega a hora que quer, faz do jeito que quer. É igual um povo de patins. Você consegue imaginar um povo de patins? Ele vai para todos os lados, mas não sai do lugar. Você já viu que tem gente que é assim? Ela tenta fazer tudo, mas nada dá certo. Por quê? Porque não tem responsabilidade de começar e de ir até o fim. Mas a gente vive a sociedade da desistência. Hoje em dia, as crianças que decidem o que elas querem fazer. Olha bem para mim. Quem é pai e mãe aqui? A gente coloca um filho num esporte. O menino vai fazer judô. Vai fazer balé. Verdade. O esporte exige. É ou não é? Aí depois, no começo é aquela festa, né? O menino bota o kimono, eu quero, pai, eu quero. Mas a gente faz um sacrifício, um esforço para pagar. Dá 3 meses, o pirra quer desistir. A gente nem terminou de pagar o kimono. A criança já quer desistir. Mas sabe o que acontece? Muitos pais deixam. Porque diz assim, eu não posso pressionar o meu filho, ele não se adaptou, ele não gostou. Não, ele está desistindo e você está ensinando a ele que a desistência faz parte da vida. Lá em casa as meninas têm que fazer esporte. Mãe, não quero. Eu digo, não perguntei se você quer. Você vai fazer e acabou. Vai fazer até o fim da vida. Aí elas disseram assim, mãe, mas agora no colégio a gente chega até 4 da tarde. Vê que os pirras são inteligentes. Eles querem driblar a gente, verdade ou não? E a escola lá começa de 8 da manhã e só termina de 4 da tarde. Ela, mas mãe, a gente começa de 4 da tarde agora. Como é que a senhora vai me levar? Como é que vai ser? Eu digo, não tem problema não. Eu dou um jeito. Chamei uma menina lá da igreja que é professora de educação física. Eu digo, segunda e quinta aqui na minha casa. Tá lá as meninas. Segunda e quinta ela bota uma esteirinha no chão. E elas assim, com a cara bem de satisfação. Faz esporte. Pra quê? Pra ensinar que na vida a gente não faz o que quer, a gente faz o que precisa ser feito. Pra ensinar que a gente não é sociedade de desistência. A gente vai até o fim. A gente tem responsabilidade. Eu vou lá deixar minha filha dizer o que quer? A nossa carne vai dizer o quê? Quero dormir, comer, assistir televisão. Entendeu? Então, mas aqui na Igreja do Amor a gente tem um princípio da responsabilidade. Quase todas as nossas falhas são perdoáveis. Mas se a gente não tem responsabilidade, o que é que a gente vai apresentar diante de Deus? Aqui a gente não terceiriza a culpa. Se a gente errou, a gente fala que errou. A gente tem responsabilidade. Errei. Fiz mal, me perdoa. Não fiz como deveria ter feito. A gente não dá justificativa. A gente assume uma responsabilidade. Quando as meninas fazem alguma coisa... mamãe, foi porque fulano. Eu digo, vai piorar o castigo. Vai receber o castigo do que fez e não ter assumido o que fez. Vai dobrar. Escolhe dobrar. Porque já não ter feito já não foi bom. Agora, não ter feito ainda dá desculpa porque não fez. A gente não tem a síndrome de Eva de Adão que dizia assim, foi a esposa que tu me deste. A gente vai lá e faz. Se eu posso, eu devo. Se eu posso limpar, eu devo limpar. É minha responsabilidade. Princípio da responsabilidade. A gente tem uma responsabilidade, a gente não dá desculpa. A gente não diz, não, mas é porque quem é muito bom em dar desculpa é péssimo em dar em resultado. Aquela pessoa que está sempre dando uma desculpa, perceba, nunca vai crescer na vida. Olhe para a vida de alguém que chegou em lugares altos. Foi gente que teve responsabilidade. Gente que foi até o fim. Quantas vezes eu estava aqui com o meu olho pescando assim, fui com o meu olho pescando, cansado. Sabe o que é isso? Responsabilidade. A gente colhe os frutos da responsabilidade. Colhe ou não colhe? Colhe. Terceiro, o princípio da produtividade. Pode ser que mude aí, porque eu mudei aqui. Porque eu sou dessas. Já mudei o esboço no caminho do carro. Salmo 90, 12 diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. O que é que a gente precisa entender? Produtividade é obedecer mesmo quando dói. Produtividade é fazer quando ninguém faz. Produtividade é dedicação. Eu não sei se você sabe, mas Moisés subiu e desceu o Sinai 8 vezes. 8 vezes. Cada subida significava o quê? Esforço, oração, jejum. Deus poderia ter dado tudo que deu para Moisés de uma vez? Poderia, mas fez ele subir quantas vezes? 8 vezes. Para ensinar que a disciplina vem da repetição. Para ensinar
que a disciplina vem de quem não desiste, de quem quer produzir. Enquanto o povo estava ali, descansando no vale, Moisés estava ali, produzindo no secreto, recebendo a instrução de Deus, trazendo a direção para o povo. Você está disposto a subir 8 vezes se for necessário? Você está disposto a fazer mais, a ir além? Gente, produzir é permanecer mesmo quando você é criticado. Tem gente que é assim, na primeira crítica desiste. Na primeira correção, não faço mais. Não lidero célula porque dá muito trabalho. Dá trabalho mesmo, viu? Se você não gosta de trabalho, não seja líder. Se você é preguiçoso, não é o seu lugar ser líder de célula. Porque ser líder de célula dá trabalho. Trazemos verdades, é ou não é? A gente tem que varrer a casa no fim da célula. Tem ou não tem? Tem. A gente tem que lavar os pratos. Tem ou não tem? Tem. A gente fica conversando e ouvindo os problemas das outras pessoas até o fim. Tem ou não tem? Tem. Mas vale a pena ou não vale? Vale. Agora, se você quer dar desculpa, querido, seja um esquentador de banco. Quando chegar lá no céu, conheço tuas obras. Essa é a verdade. Produtividade é permanecer. Gente, o improdutivo, ele para quando ele é criticado. O produtivo continua. O produtivo continua mesmo quando ele é mal interpretado. O produtivo, ele trabalha mesmo quando tem murmuração alheia. Produtividade é formar pessoas, não é só entregar resultado. Porque tem gente que é bom em entregar resultado. Ele faz, mas não forma. Ele faz porque ele gosta de fazer. Ele gosta de mostrar para todo mundo o que ele fez. Mas isso não é a verdadeira produtividade. Produtividade é você fazer e ensinar alguém a fazer. Porque você está formando os próximos. Tem gente que abre a célula, ele faz a oração inicial, ele faz a cadeira do amor, ele dá os tópicos. É ou não é? Só ele sabe fazer. Ah, não, pastor, mas eu dei uma oportunidade para o irmão fazer, ele orou tão ruim. Eu digo, gente, e se ele não continuar orando, ele não vai aprender, não? Uma hora ele vai ter que aprender, meu querido. E tu acha que tu nasce grande? É. Só quem nasce grande é monstro, querido. A gente nasce tudo pequenininho. É ou não é? O produtivo, ele faz quando ele é criticado, ele continua quando ele é criticado, ele permanece, ele forma outros. Olha, Moisés, ele levantou 70 anciãos para repartir a carga, em Números capítulo 11, do verso 16 ao 17. Ele preparou Josué para assumir o seu lugar, em Deuteronômio 34, 9. Ele deixou o povo com identidade e princípios. O voluntário é alguém produtivo. O voluntário é como um reservatório, ele é como uma fonte, ele está sempre jorrando, ele está sempre derramando, ele está sempre entregando, ele tem sempre algo para dar. Ele tem sempre algo para dar. Por quê? Porque ele é um reservatório. Se você quiser ser bem-sucedido na sua vida, você precisa ser alguém produtivo. Você precisa ser alguém que sempre tem algo para entregar. Você não se paralisa diante das dificuldades da vida. Porque é assim que se destaca. Os que crescem dos que não crescem. Tem muita gente aí que hoje em dia escreve livro assim, como se tornar um milionário, a pessoa fica milionário. Porque todo mundo quer ser milionário, aí lê o livro Como Se Tornar um Milionário. Verdade ou não? Vai no aeroporto, tu vai ver assim, os mais vendidos, como ser bem sucedido, como se tornar um milionário, como não sei o que. Todo mundo quer isso. Leia tudo isso. Outro dia eu vi uma pesquisa que fizeram uma pesquisa com os maiores CEOs do mundo, as pessoas mais bem-sucedidas do mundo. E eles queriam encontrar um elemento em comum entre todos eles. Você sabe qual foi o elemento em comum de todas as pessoas mais bem-sucedidas do mundo? Trabalho duro. Trabalho duro. O povo pensa que é talento, que é berço, que é dom. É não, gente. É aqui, ó. É trabalho duro. É não desistir. Hoje eu estou plantando, amanhã eu estou plantando. Depois de amanhã eu continuo plantando. Eu planto chorando, eu planto celebrando, eu planto sorrindo. Eu nunca paro de plantar. Não desista. Nossa igreja é uma igreja que não desiste. A gente não para diante das críticas, a gente não para diante dos apontamentos, a gente simplesmente vai lá e faz. Meu Deus do céu, o ano passado foi misericórdia. Eu dizia assim, rapaz, Satanás está com raiva de mim. Não, eu sei que ele tem ódio de mim, eu sempre digo, né? Tem um telão com a minha foto de procurada no inferno. Mas tem horas que, assim, é maior do que esse daqui. Gente, ano passado, olha, foi tanta luta que a gente passou nessa vida de meu Deus, Jesus, que teve hora que eu disse assim, Deus, eu não sou Rambo, não. Eu passei uma luta primeiro com Laura. Que Laura sentiu uma dor no joelho, uma dor no pé. Não tinha quem descobrisse. Os médicos dizendo que a menina tinha uma febre reumática. Lá vai eu para um médico, para o outro, para um médico, para o outro. Aquela agonia de médico. Coração de mãe.
Entendam, a gente passa por lutas da igreja, aí a gente tirando férias, porque férias é o único momento que a gente tem para não ficar doido, porque a gente precisa dar férias para a gente ser normal. É a verdade do pastor. Se a gente não tira férias, a gente surta. Porque é tanto problema, é tanta pressão, é tanta coisa nas costas da gente. Se vocês soubessem, meu Deus do céu, se eu não tirar férias, eu digo assim, enlouqueço. Calcula aí, tu paga o aluguel da tua casa. No fim do mês tu fica, eu tenho que pagar o aluguel da minha casa. A gente fica, no fim do mês a gente tem 11 casas para pagar o aluguel. É pressão atrás de pressão, isso aí é a mais baixa. É a pequenininha, fora o problema, a luta de um, o outro separou a mulher, não sei, é tanta coisa. Eu de férias, meu Deus, querendo descansar meu juízo, lavar o homem, inventar uma mentira, dizer que eu tinha sido deportada dos Estados Unidos. Me chamou de criminosa. Foi ou não foi? Eu andando na rua, a Gabriela liga para mim, pastora, o que aconteceu? Disseram que a senhora foi deportada, o que é que eu faço? Eu digo, eu esqueci de me avisar. Esqueceram de me avisar que eu fui deportada. Tô sabendo não, Gabriela? Eu tô aqui de férias, acabei de tomar um café. Meu Deus! Aí ela, eu vou mandar pra senhora. Eu disse, tá bom. Ela, pastora, como é que estão fazendo uma coisa dessa com a senhora? Fale que é mentira. Eu digo, tenha calma. Tenha calma que eu tenho muito defeito, mas se tem um que eu não tenho, é ser burra. Eu não sou, não. Falei, eu vou falar pra pessoa pagar e depois eu nunca poder processar ela? Jamais. Liguei para a minha advogada, eu disse, vai agora no cartório e tem um sistema que você faz quando uma pessoa inventa uma mentira a seu respeito, que você registra. Mesmo que ela pagar, aquele registro é a única coisa que te mune de você poder acionar ela juridicamente no futuro. Quando tivesse sido feito isso, eu falo para as pessoas. Beleza, fiz isso e continuei minhas férias. Confesso que eu digo, meu irmão, a pessoa não tem o que fazer da vida, né? Mas tudo bem. Claro, as pessoas querem fama no nome da gente, porque elas querem ganhar dinheiro com isso. Continuei minhas férias, vamos tomar café, passei. No outro dia, quando a advogada ligou, já fiz o registro, pastora, tudo certo. Aí eu peguei, fiz um stories. Quem lembra que eu disse assim, gente, é mentira, eu tô de férias. Não aconteceu nada disso. Fica tranquilo. Mas quer que eu te diga uma coisa? Teve gente que não acreditou. Teve gente que achou que era verdade. Porque a gente veio para o Brasil, a gente ainda teve várias outras coisas para resolver, de Laura, do visto, de Sara, do exame. Teve uma série de intempéries que a gente passou, só que eu não ia ficar contando para as pessoas que estavam passando na minha vida. Eu ia dizer, gente, por que eu estou no Brasil? Eu não tenho que dizer porque eu estou no Brasil. Se eu quiser ficar no Brasil, eu fico. Se eu quiser ir, se Deus me mandar para a China agora, eu digo, eu vou. Jesus é comunista, mas eu vou. Mas presta atenção. A pessoa que entende que ela está produzindo para o reino, ela vai ser criticada, ela vai parar? Não, ela vai continuar. Eu digo, eu vou parar? Jamais. Eu tenho uma grande obra para fazer, como diz as Escrituras. Eu vou continuar. E ainda mais, eu ainda sou legal, que eu fiz tudo e no fim das contas eu nem processei, que era para ter feito. Eu disse, quer saber, Deus, eu tenho tanto perreio já nessa minha vida. Eu não vou mais para mais uma. Não. Mas deixa eu te dizer, teve uma pessoa assim, próximo de mim, que fez assim, você vai poder ir pro casamento de fulano, né? Aí eu, porque agora você não pode voltar. Eu digo, eu? Mulher, minha passagem está comprada, quinta-feira eu vou. A pessoa, vai quinta-feira? Não foi deportado? Eu digo, o enviado do Satanás, tu acreditou? Em nome de Jesus. Mas deixa eu te dizer, se a gente parasse diante das críticas, a gente estava aqui, gente? Tava nada, gente. Aí o inferno achou pouco, e disse assim, não, eu tenho que calar essa mulher, porque assim, tá ecoando demais a voz dela. Aí, porque tem gente que tem inveja, tem ou não tem? A pessoa não faz nada pro reino de Deus, aí vê quem faz, aí inventa mentira. Não, vamos acabar com fulana. Aí botou um áudio, eu chorando. Eu choro, gente, eu sou gente. Tu chora? Quem tem lágrima aqui? Eu também tenho. Olha só que coisa. Eu também choro. Quem se estressa aqui, levanta a mão. Eu também. Olha só. Tá vendo? Eu sou gente igual a vocês. Aí falei do aniversário de Arthur. Gente, estava em todos os jornais. Pastora quer honra pro aniversário do pastor. Gente, teve gente que disse que eu estava chorando porque eu queria que tivesse dado um presente para Arthur. Eu falo, Deus, tem que ter muita paciência.
Quem estava aqui no dia sabe o que foi que aconteceu. Sabe o que foi que aconteceu? Era o aniversário de Arthur. Os pastores disseram assim, a gente quer dar um presente pro pastor. Pastor, a gente dá o quê? Eu até tinha dito assim, dá alguma coisa de academia, porque ele gosta de malhar. Eu disse, dá uma roupa de academia com tênis. Só que, eles disseram assim, não, deixa o pastor escolher o que ele quer. Gente, olha, parece que Deus me avisa as coisas. Eu disse, tudo bem. Mas já que vocês vão dar o presente, faça o seguinte. Coloque numa caixinha de presente. É muito feio a pessoa dar um envelope pro pastor. Gente, eu não sei vocês, mas eu cresci numa igreja bem tradicional. Que todo dia do pastor vinha o diácono de terno e gravata. Aí ele chegava junto do pastor e dizia assim, pastor, essa era uma lembrança de toda a igreja para você, e dava um envelope. Gente, era muito constrangedor aquilo. Todo mundo que estava sentado na cadeira pensava, quanto será que tem ali? Eu não vou mentir que eu pensava. Será que é um cheque? O que será que deram de presente pro pastor? Eu tinha uma vergonha do pastor, coitado. Eu falava, por que eles estão dando um envelope? Dá um presente, é melhor. Aí eu falei, gente, faz o seguinte, bota numa caixinha, bota no envelope, bota numa caixinha para não ficar constrangedor, não ficar chato. Não colocaram no envelope do jeito que eu tinha pedido. Aí estávamos nós todos aqui cantando parabéns para Arthur. O pastor João foi dar a caixinha pra gente. O que foi que aconteceu com a caixinha? Caiu no chão. Quem viu a caixinha cair no chão aqui? Ué, tá vendo que ninguém sabia o que era? O que tinha acontecido? A caixinha caiu no chão, gente. Agora pensa. Um bocado de nota de R$2, de R$5, de R$10, porque foi uma cotinha nas células. Quando caiu no chão, parecia o quê? Uma fortuna. Mas era assim, aquele negócio no chão. Eu queria um buraco pra enfiar minha cabeça. Eu falei... Dentro de mim eu pensei, eu avisei. A pastora Ana, bichinha, não vou me esquecer. Aí a pastora Ana ficou catando assim. Foi vergonhoso. Humilhante, vergonhoso. As pessoas pensam o quê? Vai pensar o quê do pastor? Apesar da gente ser super íntegro. Aí isso é um absurdo que vocês fizeram com a gente. Não foi honra que vocês fizeram. Foi o presente? Foi não, gente. Foi um negócio que caiu no chão. Aí o povo foi dizer e inventar o que eles queriam. Se eu não tivesse minha vida com Deus o suficiente para entender quem eu sou, porque eu estou aqui e o que eu tenho doado durante esses 23 anos, eu ia cair numa depressão, porque eu ia ver todo mundo metendo pau em mim, porque foi o que aconteceu. Eu ia ficar triste, ia dizer, não vou mais não faço mais nada. Mas no mês seguinte eu estava onde? Aqui na Conferência Identidade. Cansada, mas fazendo a conferência aqui, fazendo a conferência lá, pregando, não deixei minha igreja, não faltei um culto. Sabe por quê? Porque a gente não para diante das críticas, a gente simplesmente continua. A gente é resiliente, a gente é responsável, a gente sabe quem a gente é. E eu não preciso estar falando pra ninguém. Aí o povo, e a sua igreja? Eu digo, menino, minha igreja me conhece. Minha igreja sabe quem eu sou. E ainda mais que o povo ainda viu. Que foi vergonhoso, só faltou o povo subir pra catar aqui também. Porque foi feio. Eu duvido, nunca mais ninguém vai deixar dar um tênis ou um calção. Dê um tênis, mas não faça uma cotinha. Verdade ou não é? Agora, deixa eu te dizer, tem gente que por muito menos para. Se a pessoa fizer uma crítica para você, não vou mais para esta igreja porque ninguém me valoriza. Olha o que estão falando de mim. Ei, você vai parar de servir a Jesus porque estão falando mal de você? O que fizeram com Jesus? A gente tá achando que é melhor que Cristo, é? Não, gente. Padecer pelo evangelho é uma honra. Então, se falaram mal, continua. Falaram bem, continua. Aplaudiram, continua. Tá fácil, continua. Tá difícil, continua. Tá cansado, continua. A gente não para porque a gente tem um propósito, porque a gente tem uma missão, porque a gente tem uma visão, porque o que a gente tá fazendo vai deixar um legado. Entende? Errar, todo mundo erra, todo mundo falha. Eu erro, você erra também? É ou não é? Então, se você nunca se estressou, nunca chorou, tchau. Porque aqui não tem gente perfeito, não. É ou não é? É. Princípio da multiplicação. Então o Senhor disse a Moisés, reúna 70 homens, anciãos de Israel, homens, já estou terminando, que você sabe que serão líderes e supervisores entre esse povo, e leve-os à tenda do encontro, para que estejam ali com você. Eu tirarei do espírito que está sobre você e porei sobre eles, e eles o ajudarão a levar a carga do povo, para que não leve sozinho. Aqui a gente multiplica. Aqui a gente tem
iniciativa. Olha bem pra mim. Aqui a gente não faz sozinho. Quem faz sozinho... Obrigada, Tiaguinho. Já veio me dar o recado que tá acabando. Eu tô acabando. Vocês me dão 5 minutos? Só 5 minutos? Levanta a mãozinha assim pra eu ver. Glória a Deus. Olha bem pra mim. Aqui a gente multiplica, gente. Esse negócio de só eu faço já tá errado. O que é que a gente sempre ensinou pra vocês? Ninguém é insubstituível. Só tem uma pessoa que aqui é insubstituível, o Espírito Santo. Se ele for embora, acabou. Mas ninguém é insubstituível. Esse negócio de eu sou melhor, só eu faço esse negócio acontecer. Isso é soberba. Multiplique, ensine outros, prepare, passe adiante. O que você sabe de melhor não guarde não. Isso é coisa de gente mesquinha, gente do mundo. Você chega num ambiente de trabalho, o povo fica assim, ó, segurando para não lhe ensinar, para você não ser promovido. Verdade ou não é? Mas aqui na igreja não. Aqui a gente multiplica. Aqui a gente tem iniciativa. Se eu posso, eu devo. Você não foi chamado para apontar problemas, você foi chamado para resolver problemas. Omissão também é uma posição. Tudo que você vê acontecer aqui na igreja, você tem que pensar, se eu posso, eu devo. Se você vir um papel no chão, eu posso pegar? Posso, então eu devo. Se você vê uma célula que está com pouca gente, eu posso ir ajudar, então eu devo. Se eu posso, eu devo. É minha responsabilidade. Eu me lembro que quando eu cheguei lá em Orlando, gente que peleja, gente, é difícil, a gente tá bem acostumado aqui. Na hora do louvor, o povo, aleluia, glória a Deus, levanta, a gente escuta a voz das pessoas cantando. Lá um gato pingado de gente, não dava nem para ouvir, era aquele silêncio. Eu dizia, sangue de Jesus tem poder, Deus tem misericórdia. Terminou o culto, eu chamei todo mundo, bem pouquinho, que era o que tinha. O povo da célula, eu disse, gente, na hora do louvor, vamos gritar aleluia e glória a Deus. Bem forte, bem alto. Por quê? Porque se o visitante não grita, a gente grita. Se o visitante não glorifica, a gente glorifica. Se o visitante não bate palma, a gente bate palma por a gente, por uns 4 para fazer volume. É ou não é? É. Sabe o que é isso? A gente tem iniciativa. A gente multiplica. A gente ensina. A gente pensa no outro. A gente é altruísta. Sabe? Não é o que a igreja faz por mim. É o que eu posso fazer pela igreja. Eu não sou um cliente. Eu não entro aqui reclamando. Eu entro aqui dizendo assim, o que é que eu posso fazer? Como eu posso servir? Voluntário não é uma pessoa, é um exército. É coletividade. Quanto mais pessoas fazendo, trabalhando, melhor. Nós temos princípios, nós temos valores. Nós temos que ter humildade, discrição. Vai fazer, não faz anunciando que você é o melhor. Tenha humildade para entender que se Deus te deu, glória a Deus porque Ele te deu. Compartilhe com outra pessoa. Seja gentil. Se preocupe com os outros. Reproduza. Deixa eu te dizer uma coisa. A gente pode perder muitas coisas aqui na terra. E eu já perdi muitas coisas. Eu vivi muitas perdas na minha vida, muitas mesmo. Mas tem uma coisa que a gente nunca pode perder, é a nossa paixão por Jesus. A gente nunca pode perder o nosso amor pelo Senhor. A gente pode se cansar, a gente se cansa. Eu já me cansei muitas vezes. Teve dias que eu disse assim, ai Deus, eu estou cansada. Eu chorei muito, muito. Mas sabe, a gente nunca pode desistir de acreditar nas pessoas. E sabe, a visão, os valores, os princípios, nosso jeito de ser, precisa estar aqui no nosso coração. Porque não foram 23 dias, nem foram 23 meses que nos trouxeram até aqui. Foram 23 anos. É uma história. E deixa eu te dizer, é uma história de muitas alegrias, mas também de dores, de aflições. Não é fácil ser líder, gente. Não é fácil ser pastor. As pessoas
Elas têm expectativas sobre-humanas sobre nós. Sobre os nossos ombros carrega um peso de responsabilidade muito grande. Às vezes a gente tem que tomar tantas decisões difíceis, duras, doloridas para a gente. Às vezes a gente vai investir tantos anos em alguém e a gente vai ter que tomar a decisão mais acertada, a decisão que Deus tomaria. Às vezes a gente vai ser mal compreendido, vai ser julgado, vai ser criticado. Às vezes a gente vai abrir mão de tantas coisas e as pessoas nem vão saber o que a gente abriu mão. Esses dias eu fui num evento de pastores. Eu conversei com um colega amigo. E Deus tinha feito algo muito parecido na vida dele com o que fez comigo em relação aos livros. E ele disse uma coisa assim para mim. Ele disse: Thalita, eu abri mão do ministério da igreja. Eu entreguei a igreja para um pastor substituto. Porque com tudo que eu estou vivendo, né, eu não quero deixar de viver a itinerância, porque a itinerância é uma bênção. E ele começou a contar tudo o que estava acontecendo com ele. Eu fui para casa e pensei: eu não quero nunca desistir, Senhor. Por mais que fazer o que eu faço em outros ambientes seja aparentemente mais prazeroso, né? Porque a gente chega, as pessoas só têm coisas boas, elas só abraçam, elas só obrigada por aquela mensagem, obrigada por isso, elas te dão o melhor. Você é muito amado, excessivamente. Você recebe muitos presentes, honra, recursos, muito. E há 3 anos que, desde que a gente se mudou para fazer a implantação da igreja fora, foram 3 anos de muita renúncia para mim, né? E eu disse assim para Deus: não quero trocar por um prato de lentilhas. E aí, esses dias de madrugada, que eu me preocupo, eu fico olhando as pessoas assim, né? E eu fico perguntando: como é que tá fulano, como é que tá ciclano, como é que tá beltrano? E aí soube de um jovem aqui na nossa igreja que chegou ainda criança, muito querido, muito especial. E não estava na igreja. Aí eu perguntei: o fulano saiu da igreja? Ela saiu. Aí me deu aquela dor, aquela tristeza no coração. Por que ele saiu? Aí a pessoa me respondeu: ele compartilhou algumas coisas e disse que não acreditava mais de fato na visão toda da igreja, porque ele não acreditava no ministério feminino, na liderança feminina. Aí eu pensei: como assim? Ele chegou criança aqui na igreja. E aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça e fiquei triste, não vou dizer que não fiquei. Aí peguei meu celular e escrevi um texto. Eu vou ler aqui para vocês. Eu disse assim: esses dias eu recebi a notícia de que um jovem que chegou ainda criança na nossa igreja decidiu sair. Quando eu soube, meu coração de pastor apertou. Preocupada, perguntei e procurei entender o motivo, né? Queria saber se tinha acontecido alguma coisa de fato. Mas, para minha surpresa, uma das razões foi o desejo de estar em uma igreja mais profunda. Essa foi a resposta dele. Mais profunda, cuja teologia fosse contrária ao ministério feminino. Porque ele não acreditava mais no ministério da mulher, né? Ser pastora. Então, ele queria participar de uma igreja muito profunda, que é aquela igreja que não acredita no ministério pastoral feminino. Naquele instante, um filme passou pela minha mente. Será que quando ele chegou, ainda menino aqui na igreja, não foi recebido por uma mulher, a tia da salinha, no culto das crianças, que o abraçou com carinho e que lhe ensinou as primeiras histórias bíblicas e o ajudou a dar os primeiros passos na fé? Será que não foi uma professora, uma mulher, auxiliar, também mulher, que lhe incentivou a memorizar versículos e a cultivar o amor pela palavra de Deus? Pensei se na adolescência aqui na igreja ele não foi marcado em algum acampamento, em algum retiro, quando uma mulher preparou com tanta dedicação a refeição que ele fez às pressas antes de correr para o culto.
Ou se quando ele chegou no dia do batismo, não foi discipulado de perto por uma mulher que, entre tantas tarefas, se dispôs a caminhar ao lado dele, longe dos holofotes, da plataforma e do microfone. Será que quando ele enfrentou a ansiedade de uma entrevista, de um primeiro emprego, não foi com uma mulher no culto de oração, talvez uma irmã Jandira da vida, que ele recorreu pedindo, ora por mim? Ou quando decidiu noivar, não foi uma mulher que orientou sua noiva no curso de preparação de casados e transmitiu valores sólidos para um casamento? Será que não foi uma mulher que ensinou a noiva dele? Então, diante disso tudo, eu me pergunto, onde está de fato a profundidade que ele tanto busca? Na crença de que a mulher pode ensinar, mas apenas as crianças? Que pode orar, mas só em grupos pequenos? Nunca diante de toda a congregação? Que pode até servir, mas apenas na cozinha? Porque o altar exige outros requisitos para ser profundo? A mulher pode até aconselhar sobre casamento, mas não pode ensinar sobre teologia? Será mesmo que esse jovem nunca foi abraçado, nunca foi cuidado, ensinado e edificado por uma mulher? Ou será que a verdadeira profundidade não está em posições ou restrições, mas na graça de Deus que usa homens e usa mulheres com igual propósito para edificar o seu corpo? Ser igreja é isso, gente. A gente vai receber crianças. A gente vai ensinar. A gente vai amar. A gente vai dar nossa vida. A gente vai treinar. A gente vai equipar. Talvez tudo que ele aprendeu sobre Jesus, aprendeu aqui. Talvez tudo que ele aprendeu sobre batismo, aprendeu aqui. Talvez foi num retiro, num encontro com Deus que ele teve seu coração curado. Numa célula que ele aprendeu a discipular pessoas. No ministério como um Start, como um Connect, que ele aprendeu a ter amizades, a evangelizar. Talvez foi no Connect Sertão que ele aprendeu a fazer missões. Talvez foi evangelizando no carnaval que ele aprendeu que ele era sal e luz da terra fora das quatro paredes. Talvez ele passou a vida inteira aprendendo aqui, na igreja do amor. E alguém chegou para ele e disse que ele precisava de uma igreja mais profunda. Porque uma mulher no altar não era permitido. E às vezes, uma pessoa que passou anos sendo cuidado, alimentado e protegido, decidiu sair falando que não deveria. Deixa eu te dizer, por isso que a gente fala que visão, missão, valores, é tão importante. Quando a gente diz assim, todas as pessoas são importantes. A gente se preocupa com vidas. Nunca fale mal das pessoas. Você não sabe o que aconteceu por trás. O que você ouviu pode não ser aquilo que de fato aconteceu. Tá vendo? Quantas pessoas não sabiam nem que de fato isso aconteceu? A gente, todos os dias, escolheu continuar. Nós somos uma igreja resiliente, perseverante. Você está aqui, você é alguém resiliente, perseverante. Você é alguém que não vai abandonar a visão, os valores, a responsabilidade, a produtividade. Porque a gente não veio na terra para passar desapercebido. Rick Warren disse assim, Senhor, não me deixe passar sem ter feito algo para o Senhor. Não vamos se perder não, gente. A gente nunca pode perder o amor por Jesus. A gente nunca pode perder a paixão por vidas. A gente pode até mudar, não tem problema se você não quiser mais acreditar. Não tem problema, a gente abençoa, a gente nunca vai amaldiçoar ninguém, vai sair de baixo. Vocês conhecem a gente há 23 anos, já deu tempo. Mas se você está aqui, ame. Se você está aqui, abrace. Se você está aqui, acredite. Segure os braços. Faça diferente. Seja diferente. Cada um de nós estamos passando lutas invisíveis aos olhos dos outros, mas visíveis aos olhos de Deus. Tem renúncia, tem muita renúncia. Tinha muitas outras propostas melhores.
Mas se a gente escolheu servir ao Senhor com todo o nosso coração, que faça com verdade, que faça com zelo, que faça com amor. Feche seus olhos. Senhor, como tua igreja, nós nos ajoelhamos. Se você pode se ajoelhar aí no seu lugar. Nós queremos renovar a nossa aliança. A aliança que um dia nós fizemos contigo, de te amar acima de todas as coisas, e não desistir diante das lutas. Senhor, o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor não sabe o quanto nós te amamos. O Senhor não sabe que nós estamos aqui por tua causa somente, Senhor. O Senhor sabe disso. O Senhor sabe quanto muitas vezes é tão difícil permanecer. Mas nós queremos dizer, nós não vamos parar. Nós não vamos desistir. Nós vamos continuar. Apesar das lutas, das dificuldades, das incertezas, das inseguranças, das dores, das palavras, das traições. O Senhor tem o nosso coração. Nos ensine a amar ao Senhor acima de todas as coisas. Nos ensine todos os dias a sermos uma igreja madura, a sermos uma igreja responsável, a sermos uma igreja que abraça a missão, a sermos uma igreja que acredita, a sermos uma igreja que abençoa, a sermos uma igreja que carrega uns aos outros, que abençoa, que ajuda, que levanta, que encoraja, Senhor. Nos ajude a avançar ainda mais, crescer ainda mais e viver para a glória do Teu nome, Senhor. Nós nos humilhamos diante de Ti, nós reconhecemos sem Ti não somos nada, não podemos fazer nada, não somos uma igreja perfeita e nunca seremos, mas nos ajude a ser melhor a cada dia, mais excelentes cada dia, mais dedicados cada dia. Nos ajude a assumir uma responsabilidade cada dia, Senhor. Nos perdoe o tempo da apatia, da ignorância, do desprezo. Nos perdoe quando a gente criticou alguém que foi excelente, quando a gente apontou o dedo e quando disse só quer ser. Nos perdoe, Senhor. Nos ajude a fazer mais, a ser mais, abraçar mais, amar mais, honrar mais, celebrar mais, trabalhar mais e fazer mais, para levarmos o Evangelho até os confins da terra, de Paulista para o mundo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém.